Buenos dias, buenos dias. Deixa eu passar aqui um gloss pra gente começar a nossa live. Daqui a pouco eu começo a espirrar. Buenos dias, senhoritos e senhoritas, como estão? Vou passar aqui um gloss para não ficar, né? Dar uma melhoradinha aqui. Pra gente começar a nossa live. Deixa eu colocar esse microfone aqui. Hoje eu comecei aqui bem atrasada. Muitíssimo atrasada, mas vai dar certo. Vai dar certo. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha pra gente. Bom dia! Bom dia, maravilhosos! Tudo bem? Bom dia, Graça, Yuri, Dulcineia, Leandro, Kleber, Henrique, Gustavo. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver se o meu microfone vai funcionar hoje, que da última live não funcionou. Vai carregar, mas não sei. Como vocês estão? Dormiram bem? Deixa eu colocar aqui. Bom dia, maravilhosos. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Vocês gostaram do cenário novo? Estamos de novo cenário. Bom dia, Gilda. Bom dia, Cláudio. Bom dia, maravilhosos. Sejam muito bem-vindos à Live Café com Gleice, tá? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito delicado. Nós estamos lendo esse livro aqui, olha só, Um Café com Sêneca, um guia estoico para a arte de viver. Esse livro que nós estamos lendo. Compartilha essa live com um amigo, com uma amiga. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar aqui na comunidade do café, para esse povo entrar aqui. Parece que a minha tela tá suja. Deixa eu ver se eu consigo limpar aqui. Deixa eu ver se agora melhorou. Hoje nós vamos falar sobre... A gente tá no capítulo... Cadê? Capítulo 3. Como superar a preocupação e a ansiedade. Que é... Olha só, minha gente. Há 2000 anos já se falava nessas questões. Então, assim... Preocupação, ansiedade, não é coisa de agora não, minha gente. É desde a época de Sêneca. É desde a época dos filósofos, desde a época de Sêneca. Então, desde essa época, eles já queriam amenizar essas emoções, amenizar essas situações, entende? Então, a gente vai falar hoje sobre como superar a preocupação e a ansiedade. Tá no capítulo 3, hoje é a live 8, é a nossa live 8, dia 12/5/2026, esse livro aqui que a gente tá lendo, tá? Como superar a preocupação e a ansiedade. Bom dia, meu povo, bom dia, Francisco. Olha, fica na live até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Bom dia, Ivan, Francisco, Joelma, Carlos, tudo bem com vocês? Quase que eu não fiz a live hoje. Fiquei ontem no hospital com minha mãe até meia-noite. Ontem foi babado, ontem o dia foi babado. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, João. Gente, vamos lá? Preparados? Pega o café, pega a água, não sei o que vocês tomam nesse horário. Eu tô aqui com o meu chazinho. Tô aqui com o meu chá, daqui a pouco eu vou tomar meu café. Bom dia, Eliana, seja bem-vinda, maravilhosa. Gostou do cenário novo? Ai, vamos lá?
Olha, nós sofremos com mais frequência na imaginação do que na realidade. Sabia disso? Vocês sabiam disso? Que a gente sofre muito mais na imaginação aqui, a gente sofre muito mais aqui do que realmente, do que na realidade. Essa frase é de Sêneca. Todos já passamos por preocupações e ansiedades. Pouco antes de escrever este capítulo, eu estava sozinho com meu filho pequeno que está no ensino fundamental. Eliana, me fala se você está me ouvindo bem, se o microfone tá legal, se tá normal aí, tá? Pouco antes de escrever este capítulo, eu estava sozinho com meu filho pequeno que estava no ensino fundamental. Minha mulher estava viajando, ministrando conferência. Presta atenção nessa... Tá ótimo, Gabriel? Obrigada. Presta atenção nessa história que o David Fideli, que é o autor do livro... Deixa eu pegar aqui meus marca-textos. Que eu tenho certeza que eu vou precisar marcar muita coisa aqui hoje. Ele vai trazer uma história para ilustrar. Maravilha. Ele vai trazer uma situação que aconteceu com ele para poder ilustrar essa situação, esse tema que a gente vai ver hoje, que é preocupação e ansiedade. E a gente sabe que o mundo que a gente vive hoje, né, nesse momento que a gente vive hoje, a gente pode dizer que é o mal do século, mas na verdade sempre foi. A gente acha que a ansiedade, preocupação é coisa de agora, é coisa de rede social, de muita tecnologia, mas não. A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Então ele conta assim, olha, pouco antes de escrever este capítulo, eu estava sozinho com meu filho pequeno que está no ensino fundamental. Minha mulher estava viajando, ministrando conferências. Então, era minha responsabilidade cuidar dele e garantir que chegasse à escola no horário. De modo geral, nosso convívio foi ótimo, com conversas divertidas e jantares agradáveis. E estreamos nossos laços de pai e filho. No entanto, em alguns momentos, como quando estávamos saindo de casa e indo para a escola, senti certo pânico e ansiedade. Olha isso, não era totalmente irracional, mas uma neurose que a maioria das pessoas desenvolve de vez em quando. Minha ansiedade se concentrou na ideia de que alguma espécie de fatalidade poderia acontecer e foi agravada pelo fato de que não sou fluente na língua usada onde moro, o que dificultaria chamar por ajuda. Embora eu entenda o básico para me virar em situações simples, e muitas pessoas aqui em Sarajevo falam inglês, algumas não compreendem nada do meu idioma. Em situações mais complexas, dependo da minha esposa para traduzir, e naquele momento ela não estava por perto. Então comecei a pensar, olha essa situação. Isso acontece muito com a gente, muito. Diariamente acontecem essas situações com a gente. Às vezes a gente está em algum lugar normal, às vezes até no ponto de ônibus, esperando um ônibus, ou sei lá, na rua, caminhando na rua, e aí você automaticamente vem aquelas preocupações, vem aquele e se acontecer isso? E se? Então, isso foi o que aconteceu com ele, olha só. E se eu nos trancar do lado de fora de casa sem chave e sem ninguém para me ajudar? Olha isso, aí começam os pensamentos, né? Os pensamentos intrusivos. Algo parecido aconteceu alguns meses antes e tivemos que trocar a fechadura da porta da frente. E se eu me envolver em um acidente de carro? Olha isso. Isso poderia facilmente acontecer, pois o trânsito em Sarajevo é uma loucura. E se de repente eu ficar incapacitado a ponto de não conseguir cuidar do meu filho de 7 anos? E aí veio, né, as questões. E se? E se? E aí ele começou a pensar um monte de coisa, que é o que acontece também com a gente no dia a dia. Nenhuma das preocupações teria sido totalmente irracional. E é assim que se inicia o processo. As pessoas começam a se preocupar com o futuro e com coisas além do seu controle.
começam a pensar: e se? E se? E se as coisas piorarem? Elas se preocupam com o fato de estarem preocupadas. Como alguém interessado em psicologia, antes mesmo de a ciência receber, olha isso, antes mesmo da ciência receber esse nome e na natureza humana, Sêneca estudou atentamente o modo como surgem a preocupação e a ansiedade. Antes mesmo de surgir o termo psicologia, Sêneca já estudava sobre isso. Sêneca já percebia essa questão de como que surge a ansiedade e como que surge a preocupação. E como é possível reduzi-las ou eliminá-las usando técnica da filosofia estoica. Olha isso, por isso que eu gosto tanto da filosofia estoica. E aí ele diz, por que as pessoas se preocupam? Por que as pessoas se preocupam? Por que nós nos preocupamos? Para Sêneca, planejar o futuro é um dos dons mais incríveis dos seres humanos. A habilidade de planejar e de criar muitas coisas de valor depende da antecipação, ou seja, ser capaz de imaginar o futuro. E nós, como seres humanos, nós somos os únicos seres capazes de imaginar o nosso futuro. Mas, ainda que Sêneca compare a antecipação a um dom divino, não há nada pior do que se preocupar com o futuro. Olha isso. Ou com a possibilidade de que algo vai acontecer, o que para muitos provoca um quadro psicológico de ansiedade. Quando as pessoas se preocupam nesse nível, é porque transformaram a antecipação. Uma bênção da espécie humana, entre aspas, em fonte de ansiedade. Então vocês estão entendendo, minha gente, o que ele está trazendo aqui? O ser humano, ele é o único ser capaz de imaginar o futuro, ou seja, de planejar o futuro. E que maravilha que é isso, né? Que maravilha que a gente tem essa capacidade de planejar o nosso futuro. Porém, ao invés da gente só pensar no futuro, de planejar o futuro, a gente torna isso uma coisa grande, uma coisa que nos prejudica. Por quê? O que acontece? Ele diz assim, quando as pessoas se preocupam nesse nível, é porque transformaram essa antecipação, ou seja, esse dom que o ser humano tem de planejar o futuro, que na verdade é uma bênção da espécie humana, a gente transforma essa bênção da nossa espécie humana, que é a antecipação, em fonte de ansiedade. E sabe por que a gente transforma isso em fonte de ansiedade? Porque o que acontece? Não há problema nenhum a gente pensar no futuro, a gente planejar o futuro, a gente querer algo a mais pra gente, a gente querer mudar a nossa realidade, não tem problema nenhum. A questão é o excesso. Então, quando essa antecipação do futuro, ela vem em excesso, e aí é que gera ansiedade, porque a ansiedade é quando a gente não vive o presente, é quando a gente não está no aqui e agora, é quando a gente está preocupado demais com o e se acontecer isso? E se eu não conseguir fazer isso? E se eu não conseguir ter sucesso? E se eu não conseguir comprar minha casa? E se eu não conseguir comprar meu carro? E se eu não conseguir fazer tal coisa? Entende? Então, essa antecipação, e muitas vezes as coisas que a gente pensa aqui, as nossas preocupações, elas nem acontecem. Porque é coisa da nossa cabeça. É só coisa da nossa cabeça.
Ele diz aqui, olha só, ao longo de seus escritos, Sêneca explora precisamente como a preocupação e a ansiedade surgem e como eliminá-las, ou pelo menos, que a gente sabe que não tem como eliminá-las completamente, ou pelo menos como lidar com elas e reduzir sua presença de forma significativa. Ele descreve até os exercícios específicos que seus leitores podem praticar para superar preocupação, medo e ansiedade. E muitas das vezes a gente não consegue fazer as coisas que a gente precisa fazer, ou no nosso dia a dia, porque a gente tem preocupação em excesso, a gente tem a ansiedade, e a gente tem um medo também. Então, Sêneca explica que existem dois grandes medos que os seres humanos devem superar. Quais são esses dois grandes medos? O medo da morte e o medo da pobreza. São os dois medos mais corriqueiros, né, que o ser humano mais sente. Ou o desejo que ele traz aqui, no caso, o medo da pobreza, ou o desejo da riqueza. Como são tópicos importantes, exploraremos os conselhos de Sêneca a esse respeito em outra parte do livro. Neste capítulo, vamos analisar uma questão mais geral, como o medo e a ansiedade surgem e como neutralizá-los. O primeiro ensinamento do estoicismo é puro bom senso. Algumas coisas dependem de nós. Olha isso, presta atenção nisso, minha gente. Por que também a gente se preocupa muito? A ansiedade, ela vem porque a gente se preocupa muito com as coisas que estão fora do nosso controle. Tem coisas que estão fora do nosso controle. Então, ninguém pode argumentar contra isso, mas a maneira como os estoicos ampliam essa ideia exige mais reflexões. O passo seguinte, segundo os estoicos, é entender que todas as coisas externas, fora do nosso controle, que acontecem conosco, não são ruins. Porque são apenas fatos da natureza. No entanto, elas se tornam ruins com base em nossos juízos mentais. Olha isso, vou até voltar aqui para a gente entender isso melhor. Segundo os estoicos, Mas a maneira como os estoicos ampliam essa ideia exige mais reflexões. É entender que todas as coisas externas, fora do nosso controle, que acontecem conosco, não são ruins, porque são apenas fatos da natureza. No entanto, elas se tornam ruins com base em nossos juízos mentais, que produzem reações emocionais. Na verdade, quase todas as emoções negativas se originam de juízos ou opiniões. Hoje, os psicólogos chamam isso de teoria cognitiva da emoção, iniciada pelos antigos estoicos. Essa é uma crença compartilhada por todos os filósofos estoicos. Marco Aurélio a expressou da seguinte maneira: livre-se do juízo, fui prejudicado. Olha isso. Então eles falam para a gente se livrar desse pensamento que a gente tem de fui prejudicado. De alguma forma eu fui prejudicado. E a sensação de ter sido prejudicado desaparece. Livre-se do fui prejudicado e você estará livre do dano em si. Outra maneira de afirmar a ideia central é dizer que, embora não tenhamos controle sobre as coisas externas, temos sim controle sobre como reagimos a elas. E aí aqui a gente chega num ponto muito importante. Muito importante. Que ele diz: outra maneira de afirmar que a ideia central é dizer que, embora não tenhamos controle sobre as coisas externas, temos sim controle sobre como reagimos a elas. Então, quando você entende isso, a sua vida ela muda. Porque a sua vida ela só vai mudar, não é quando o seu ambiente ao seu redor vai mudar, quando o seu externo vai mudar. Não é isso.
A sua vida ela só vai mudar quando o interno muda, quando você muda a sua forma de enxergar as pessoas, quando você muda a sua forma de enxergar as coisas, quando você muda a sua forma de enxergar o ambiente e quando você muda a forma de reagir às situações. Então, muitas das vezes, a gente fica com raiva de alguma pessoa, muitas das vezes a gente fica chateado com alguém porque alguém falou algo que a gente não gostou. Então, não é essa pessoa que te chateou, você é que se chateia com essa pessoa. Então, não é a pessoa que te passa raiva, você é que sentiu raiva, entende? Então, tudo é sobre nós, nada é sobre o outro. Nada é sobre o outro. Então, se alguém falou alguma coisa que te feriu, é porque você já estava ferido, já tinha alguma coisa aí dentro, entende? Vocês conseguem compreender isso? Então, lá atrás, há 2000 anos, Sêneca já falava. Antes de aparecer o termo psicologia, Sêneca e os estoicos, eles já estudavam uma forma de como amenizar a preocupação e como amenizar a ansiedade. Por exemplo, provavelmente já aconteceu de você estar caminhando, olha isso, olha essa situação. Ele vai trazer uma situação pra gente, que acontece geralmente. Provavelmente já aconteceu de você estar caminhando sobre a chuva por uma avenida movimentada quando um carro acelerado passou por uma poça e espirrou água em você. Embora o banho fosse inevitável, o modo como você reagiu a isso foi uma escolha sua. Você poderia simplesmente ter pensado. Ele está trazendo aqui a situação de, por exemplo, você está passando na rua e aí acabou de chover e tem uma poça de lama, o carro passou e jorrou água em você, molhou sua roupa. A gente fica bem chateado com isso, não é? A gente fica muito chateado, principalmente se a gente estiver indo para o trabalho. Se a gente estiver lá toda com a roupinha limpinha, toda bonitinha e passar um carro e jorrar, passar e pisar, né? Passar por cima da poça de água e jorrar água na gente. A gente vai ficar chateado com isso? Depende. Depende. Depende do seu nível de mentalidade. Porque ele diz aqui, olha só. Você poderia simplesmente ter pensado, então tem duas opções. Ou você poderia ter pensado, nossa, acabei de levar um banho. E seguir sua vida. Nossa, acabei de levar um banho, minha gente, olha isso. E seguir sua vida. Ou você poderia ter gritado, irritada para o motorista, você acabou com o meu dia. Então você tem essas duas opções. Você tem a opção de simplesmente pensar, nossa, acabei de levar um banho e levar isso na esportiva e seguir sua vida e dar um jeito com a sua roupa que sujou. Ou você pode xingar esse motorista, xingar o motorista e falar, filha, você acabou com o meu dia. Meu dia agora, nossa, entende a diferença? E aí você, naturalmente, após essa explosão, você deve ter sentido raiva e imaginado como poderia se vingar do motorista. Entende, minha gente? Então, para os estoicos, o primeiro pensamento, acabei de levar um banho e seguir sua vida, é uma observação mental objetiva sobre algo além de nosso controle. Porque aquela situação ali não está no nosso controle. E o segundo, você acabou com o meu dia, é um juízo ou uma crença que provoca raiva e sofrimento emocional. E quando a gente leva um banho desse, né, suja a nossa roupa e a gente fala simplesmente, nossa, acabei de levar um banho e segue a vida, isso é regular as emoções. E a maioria das pessoas, elas não conseguem fazer isso. Elas não conseguem regular as emoções.
Aí por isso que vem a raiva, por isso que vem o medo, por isso que vem o sofrimento emocional. Entende? Então, quando nos aborrecemos, geralmente nós pensamos que estamos reagindo. Olha isso, vou até marcar isso aqui. Quando nos aborrecemos, geralmente nós pensamos que estamos reagindo a coisas externas, mas na verdade é uma reação a algo dentro de nós mesmos, ou seja, os nossos juízos, as nossas crenças e as nossas opiniões. Eu vou até marcar isso aqui. Deixa eu marcar isso. Nossa, eu tô com uma musiquinha hoje que não tá muito legal não. Deixa eu trocar isso aqui. Vou botar aqui a musiquinha de sempre. Deixa eu marcar isso aqui, que isso aqui é extremamente importante. Quando nos aborrecemos, geralmente nós pensamos que estamos reagindo a coisas externas, mas na verdade é uma reação a algo dentro de nós mesmos, ou seja, os nossos juízos, as nossas crenças, as nossas opiniões, entende? E reagimos emocionalmente por causa dos juízos internos que nós fazemos com frequência. Para Sêneca e os estoicos, em vez de nos irritarmos com fatos do mundo exterior perfeitamente normais, esperados, como ser atingido pela água da poça ou o mau comportamento do motorista, devemos analisar os juízos internos que causam este aborrecimento. Então, na maioria das vezes, a gente faz o contrário. Quando a gente se aborrece, o que a gente pensa? A gente pensa no outro. Automaticamente a gente pensa no outro. O que essa pessoa tem? Por que essa pessoa fez isso? A gente automaticamente só pensa no outro, mas você não pensa, você não analisa as suas crenças, você não analisa as coisas que você pensa a respeito disso, entende? Ele diz aqui, ó, e reagimos emocionalmente. Por que nós reagimos emocionalmente às coisas que acontecem com a gente? Por conta dos nossos juízos internos, que nós fazemos com frequência. Para Sêneca e os estoicos, em vez de nos irritarmos com fatos do mundo exterior perfeitamente normais, se a gente colocar na nossa cabeça que as coisas que acontecem no nosso mundo exterior, elas vão acontecer o tempo todo e são normais e são esperados. Então, você levar um banho no meio da rua, um carro que passou e jorrou água em você, é esperado isso acontecer. Então, para refletir. Se você estivesse indo para o trabalho agora e você levasse um banho, né? Passasse um carro, tivesse uma poça de água lá e passasse o carro e jorrasse água em você, como que você reagiria a isso? Isso é só um exemplo, é um exemplo simples. É um exemplo simples. Mas que no nosso dia a dia acontecem muitas situações em que a gente fica chateado, em que a gente fica com raiva, que a gente fica preocupado. Como ser atingido, esse exemplo de ser atingido pela água da poça é só um exemplo que ele está trazendo para ilustrar as situações corriqueiras do dia a dia que acontecem com a gente e que a gente dá muito holofote para algumas situações externas que não está no nosso controle. Então, nós devemos analisar os juízos interiores que causam esse aborrecimento. Então, ao invés de você pensar, por que o motorista fez isso? Ao invés de você ficar pensando no comportamento do motorista, o que você tem que pensar o que você tem que fazer é analisar o seu juízo interior que causou esse aborrecimento. Então, por que você ficou chateado? Por que você se aborreceu com isso? Por que você se aborrece com essas coisas? Por que você se aborrece com as coisas que acontecem com você? Por que você se aborrece com as coisas que acontecem com você?
que não estão no seu controle. Quando você vira essa chavinha, quando você muda isso, quando você para de reagir às situações e você se preocupa, nossa, quando você para de se preocupar, e a gente está falando aqui da poça d'água como exemplo, tá? Mas você pode levar para qualquer situação da sua vida. Então, quando você para de se preocupar com o comportamento do motorista, por que que ele jorrou água em você? Por que que ele passou rápido na poça de água, espirrou água em você, sujou sua roupa? Ao invés de você ficar pensando e você ficar se questionando sobre o comportamento do motorista e xingar o motorista tudo, o que você tem que fazer é analisar por que você se aborreceu. Aí a gente volta atrás lá. Talvez você não acordou muito bem. Talvez você não acordou muito bem. Talvez você está preocupado com algumas situações. Talvez a sua mente fique inventando um monte de coisa. E se? E se não der certo? E se a minha vida não der certo? E se as coisas que eu quero não aconteçam? Entende? Então tudo é sobre o seu juízo aqui. E não sobre o comportamento do motorista. Porque o motorista nem viu a poça de água. Ele nem viu, só que você estava justamente no momento em que ele passou pela poça de água e jorrou água em você. Isso é só uma metáfora, minha gente. Não sei se vocês estão entendendo isso. É só uma metáfora. Então nós podemos aprender a viver uma vida mais tranquila. Nós podemos sim viver uma vida mais tranquila. Ontem mesmo à noite aconteceu uma situação comigo. Ontem aconteceu uma situação comigo onde eu cheguei em casa muito tarde, mais de meia-noite. Minha mãe passou mal e aí a gente foi levar ela no hospital. Bem no dia do aniversário da minha sobrinha, então tava todo mundo comemorando, aniversário lindo, muita coisa gostosa para comer, todo mundo, a família toda reunida, o aniversário maravilhoso. Só que a gente não participou do aniversário. Eu e minha irmã, nós não participamos do aniversário porque nós fomos levar minha mãe no hospital e ficamos lá a noite toda com ela. Então são coisas que acontecem, então assim, são coisas que acontecem que a gente não tem controle, entende? Então Sêneca percebeu que os seres humanos têm uma imaginação poderosa que molda os sentimentos e juízos mentais. Quando o poder de antecipação, que é uma forma de imaginação, é mal utilizado, surgem preocupações, surgem medos, surgem ansiedades que diferem do temor legítimo e racional. Por isso, grande parte da ansiedade está ligada a coisas que podem nos acontecer no futuro. E se? No início, e se ela me abandonar? E se ele me abandonar? E se eu sofrer um acidente e não puder mais trabalhar? E se eu chegar à idade, me aposentar e não tiver dinheiro suficiente para viver? Esses temores podem ser totalmente legítimos e exigir atenção séria e racional, mas transformam-se em fontes de medo e caos interior quando perdemos nossa calma mental. Nossa calma mental, essa é a questão. Para Sêneca, o medo é uma forma de servidão e não há nada pior do que se preocupar com eventos futuros. Minha gente, eu vou até marcar isso aqui. Ai, não há nada pior do que se preocupar com eventos futuros. Porque quando a gente se preocupa demais... Bom dia, Thales, seja bem-vindo, querido. Bom dia, Tiedinha, maravilhosa. Seja bem-vinda, meu amor. Quando a gente se preocupa demais
com as questões futuras, a gente deixa de viver o aqui e agora, a gente deixa de viver o presente. A gente não vive o que está acontecendo agora, a gente não... Porque o que acontece? A maioria das pessoas, ou elas estão no futuro, ou elas estão no passado. Elas nunca vivem o agora, porque ela está sempre preocupada com o e se. E se acontecer isso? E se não acontecer isso? E se eu não conseguir fazer isso? Como é bom ver você hoje, mesmo sendo de longe. Um beijo maravilhoso. Entende? Não há nada pior do que se preocupar com eventos futuros, o que abala nossa mente com um medo inexplicável. A única maneira de evitar isso, explica ele, é não se antecipar mentalmente, mas viver o momento presente e perceber como é completo e perfeito, exatamente como é. Mas infelizmente nem todas as pessoas têm a capacidade de pensar dessa forma. Nem todo mundo tem a capacidade de pensar dessa forma. Viver o momento presente e perceber como ele. Olha isso, vou até repetir aqui. Cadê? Viver o momento presente e perceber como é completo e perfeito, exatamente como ele é. E muitas das vezes nós estamos justamente no lugar que nós deveríamos estar. Às vezes você fica muito chateado porque as coisas não acontecem, talvez, com você. Mas você está justamente no lugar que você deveria estar. Como Sêneca afirmou diversas vezes, você só pode ficar ansioso se achar que o momento presente não está satisfatório. Consegue entender isso, minha gente? Então, quando você muda essa mentalidade de que o meu momento é agora, eu estou viva, então eu vou viver esse momento agora, esse momento presente. Sêneca afirmou diversas vezes, você só pode ficar ansioso se achar que o momento presente não está satisfatório. Então, se ele talvez não está satisfatório para você, o que você vai fazer? Você vai tornar esse momento satisfatório de algumas formas. Aí você vai buscar algumas formas para você tornar esse momento, mesmo que esteja... Ah, Gleice, mas você não sabe o que eu estou passando. Todo mundo passa por situações. Todo mundo passa. Acontece que a gente sempre acha que o pior está acontecendo só com a gente, não está acontecendo com o outro. E todo mundo passa por situações. Você não é o alecrim dourado. Quando você tira o foco das questões de ruim, as questões ruins que estão acontecendo com você, quando você tira esse foco, aí você começa a perceber coisas que você pode colocar no seu dia a dia, entende? Para você tirar esse foco, para você não ficar tão ansioso e tão preocupado com o futuro, porque o que deixa a gente ansioso, o que deixa a gente ansiosa é essa preocupação excessiva com o futuro. Sempre que o filósofo discute, a gente já está finalizando, tá? Deixa eu ver aqui. Só finalizar aqui. Só um parágrafo. Um parágrafo e um pouquinho para a gente finalizar. Sempre que o filósofo discute medo ou ansiedade, ele se apressa em mostrar como superar essas preocupações. Em vez de viajar mentalmente para algum ponto imaginário no futuro, quando algo ruim pode acontecer, e em vez de se preocupar com isso agora, viva o momento presente, mas você não consegue viver o momento presente, né? A gente não consegue viver o momento presente.
Marco Aurélio, que leu Sêneca, concordava. Ele escreveu que a única vida que temos de fato acontece no momento presente. Olha isso. Anota isso aí, tá? Toda terça-feira eu tô aqui no Café com Gleice. Deixa eu até tomar aqui meu chazinho, que deveria ser chá com Gleice, né? Então, ele escreveu que a única vida que temos de fato, ela acontece no momento presente. Ela acontece no momento presente. Para Sêneca, preocupar-se com o futuro ou se arrepender do passado é um fenômeno puramente psicológico que as pessoas se entregam às emoções negativas. Eu conheço uma pessoa na minha família tem uma pessoa na minha família que ela vive exatamente dessa forma aqui, ó. Ela se entrega às emoções negativas. E ela não consegue controlar porque ela se preocupa demais com as situações. Então, se ela se preocupa demais com as situações, o que pode acontecer? Ela não vive o momento presente. Ela não vive. E aí, como ela não vive o momento presente, as questões emocionais, elas vão reverberar no nosso corpo. Elas reverberam no nosso corpo. E aí é onde aparecem as doenças, é onde aparecem as questões, entende? Então ela não vive aqui, ó. Ela se entrega o tempo todo às emoções negativas. Ela não procura fazer algo que ela gosta. Ela só se preocupa. E segundo ele, como o passado e o futuro estão ausentes, e não podemos sentir nenhum deles, só as emoções, as opiniões ou a imaginação podem ser fonte de dor. Vocês estão entendendo? Então o futuro, ele não existe. Ele existe aqui na nossa imaginação. Ele existe nas nossas emoções. Ele existe nas nossas opiniões. Ele existe na nossa imaginação. E isso gera o quê? Fonte de dor. Porque é algo que a gente não tem certeza. E como a gente não tem certeza, a gente fica imaginando mil coisas. Não sei se Mark Twain alguma vez leu Sêneca, mas atribuiu-se a ele uma ponderação semelhante. Sou homem velho e passei por muitos... Olha isso, minha gente, presta atenção nisso. Olha isso aqui. Olha isso. Como são tópicos importantes... Cadê? Opa, aqui não. Não sei se Mark Twain alguma vez leu Sêneca, mas atribui-se a ele uma ponderação semelhante, que ele diz assim: sou um homem velho e passei por muitos problemas. Olha isso. Sou um homem velho e passei por muitos problemas. Mas a maioria deles nunca aconteceu. Olha isso. Em outras palavras, os problemas eram o quê? Sou um homem velho e passei por muitos problemas, mas a maioria deles não aconteceu. Então esses problemas, eles eram imaginários. E a maioria dos nossos problemas são imaginários. Que a gente inventa, a gente coloca aqui na nossa cabeça. Sêneca explica como voltar ao momento presente e também descreve outros remédios para combater a preocupação e a ansiedade. Mas antes
de examiná-los, vamos entender como que a preocupação surge. Então, na próxima terça-feira, a gente vai ver exatamente isso. Na próxima terça, que é a nossa live 9 do livro, esse livro aqui que nós estamos lendo, Um Café com Sêneca. É esse livro aqui que a gente está lendo nesse momento. E aí, na próxima terça-feira, eu tô aqui toda terça-feira, tá? Eu fazia a live todos os dias, 6h40. Mas, por enquanto, a gente vai ficar só na terça-feira. Que é um dia tranquilo para eu fazer aqui a live com vocês, tá? Então, toda terça-feira eu vou estar aqui. A live não vai ficar gravada. Eu não tô deixando a live no feed mais gravada, porque ela vai para a plataforma dos membros, tá bom? Não tá ficando mais aqui no feed do Instagram, não. Tá bom, minha gente? E aí, na próxima terça-feira, a gente vai ver justamente isso. Cadê? Sêneca explica como voltar ao momento presente e também descreve outros remédios para combater a preocupação e a ansiedade. Mas antes de examiná-los, vamos entender como que a preocupação surge. Então, aqui vai ser a nossa live 9 na próxima terça-feira. Deixa eu ler o chamado de Jesus com vocês para a gente finalizar. Tranquilo? Como que vocês estão? Olha, deixa eu ler aqui. Hoje é dia 12. Como o tempo está passando rápido, né, minha gente? Dia 12 de maio. Aprenda a se relacionar com outros através do meu amor e não do seu. Seu amor humano é limitado, cheio de falhas e manipulações. Minha adorável presença, que sempre o envolve, existe para abençoar os outros e também você. Em vez de tentar ajudar as pessoas usando seus próprios recursos, conheça meus suprimentos infinitos que estão à sua disposição. Deixe que o meu amor envolva a mão que você estende às outras pessoas. Muitos dos meus filhos mais preciosos tornaram-se vítimas da exaustão. Incontáveis interações com pessoas carentes o deixaram esgotados sem que eles percebessem. Você está ao lado dessas pessoas enfraquecidas que são como soldados feridos precisando de resgate. Reserve um tempo para descansar na amorosa luz da minha presença. Aos poucos, eu lhe devolverei a energia que você perdeu ao longo dos anos. Venha a mim, você está cansado e sobrecarregado, e eu lhe darei descanso para a sua alma. Chamado Jesus e o Café com Sêneca, que nós estamos lendo no Café com Gleice. Que hoje o nosso dia seja maravilhoso, que você reflita aí durante o dia nessas questões que a gente conversou hoje, sobre essas questões, né, de se preocupar demais. E amanhã não, eu já ia falar amanhã, eu tô aqui novamente. Na próxima terça-feira eu estarei aqui novamente, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.